tudo bem? Sou a Sandra Neck, sou professora de mosaico. Graças a Deus, hoje é terça-feira, estamos já na finalização do nosso curso, né? Sejam todos muito bem-vindos à Casa Neck. Estou esperando só a gente acertar e o pessoal começar a entrar aqui. Tudo bem, Gladys? Estou vendo você aqui. Sejam muito bem-vindos, pessoal do Facebook, do Instagram. Graças a Deus, terça-feira, oba! Estamos finalizando o nosso porta-chave hoje. Que alegria, né, gente? Que gostoso ter esse momento com vocês, tá? Então, assim, vamos recordar a nossa aula da semana passada. Nós fizemos... Oi, gente! Oi, Damares! Tudo bem? Lúcia, boa tarde, todo mundo. Pessoal do Insta, oi, Mônica. Oi, Sandra, tudo bem? Ó, tô olhando ali, que é ali que eu consigo ver quem tá me vendo, que a câmera tá de frente, de vez em quando eu dou uma olhada aqui. Gente, tá saindo som, filho? Tá ok? Ó, então, assim, pra gente revisar. Oi, Esther, Cleusa, que alegria. Oi, Neuza, tudo bem? Pode deixar aí, tá bom. Vamos revisar o que nós fizemos na aula passada. Que bonito que tá ficando o nosso projeto, né, gente? Que legal. Então, nós fizemos as folhas como andamento e deixamos como tarefa para vocês terminarem o andamento no nosso projeto. Ó, o meu ficou assim. Oi, Sônia, oi, Rose. Que alegria ter vocês aqui. Então, o meu ficou já com andamento com folhas verdes. Olha que bonito que tá ficando. Algumas pessoas me mandaram, fizeram o cabinho. E é muito legal que cada projeto vai ficar diferente um do outro. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Nós iremos rejuntar o projeto. Para que isso não suje a madeira que a gente vai envelhecer, eu passei aqui, ó, uma fita crepe aqui embaixo, mais para proteção da madeira, tá? Então, é necessário passar essa fita crepe aqui, gente, ó, tá? Porque depois que a gente tirar o rejunte, aqui fica limpinho, bem embaixo da madeirinha, pra gente poder efetuar a pintura. Gostaram, gente? É tudo feito com muito carinho. Foi uma aula passo a passo, que... espero que tenha acrescentado algum conhecimento a vocês. E é com muita alegria que a gente faz as aulas, as lives, né? São feitas com muito amor para vocês, viu? Bom, o que nós vamos precisar para fazermos esse rejunte, a pintura? Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero dizer o seguinte... Lá na Casa Neck tem o site que é o mosaicoemcasa.com.br, onde a gente vende materiais, tudo que você precisa para o seu mosaico. Lá também o meu filho, o Flávio, vem cá, deixa eu apresentar você. Esse aqui é o Flávio, Flavinho, ele trabalha agora com a gente. E gente, como é que vocês estão? Bom? E ele cuida do nosso site. Ele criou o Faça Você Mesmo, que é uma parte do nosso Face, da nossa página no Insta, no nosso site, que você pode ver os vídeos de aulas gratuitos que a gente tem, né, filho? Explica pra eles. Você colocou também os desenhos, né? Todos os desenhos que a gente já utilizou e que a gente vai utilizar no futuro, e outros, muitos desenhos mesmo. Estão todos no site agora, vocês podem encontrar lá nas categorias dos produtos. E também tem as lives, estão todas no site. Os vídeos do Hotmart também estão todos no site. Então as nossas aulas gratuitas estão lá, ele colocou tudo lá. Os nossos cursos prêmios, que são os cursos pagos, estão lá.
E desenhos para vocês imprimirem gratuitamente estão no nosso site, no Faça Você Mesmo. Lá em produtos, baixa as abas e você vai encontrar lá, Faça Você Mesmo, e tem vários desenhos para você mosaicar. É só você entrar no nosso site, baixa a imagem, faz o download, né, filho, da imagem? Salva a imagem. Salva a imagem. E imprime ela. Você salvou a imagem no seu computador ou no seu celular, você pode estar imprimindo na sua casa. Então lá tem muitos modelos de desenho que vai facilitar quando você quiser criar algum projeto. Olha que legal, ele teve essa grande ideia de colocar lá para facilitar a vida de vocês e eu super apoiei, Flavinho, tá? A gente está tendo modelo de flor, de beija-flor, de girassol, tem modelo de mandala, tem modelo de tudo lá nos desenhos. Olha aí. Só vai imprimir à vontade. É só entrar no nosso site www.mosaicoemcasa.com.br, tá bom? Preparamos isso com muito carinho para quem quer iniciar aí. E estamos com a nossa promoção também. Compre o kit para iniciantes e ganhe a sua aula online e aprenda passo a passo comigo a fazer mosaico para iniciante. Qual a diferença do mosaico para iniciante com esse? Lá a gente vai trabalhar bordas com azulejo, outras formas de andamento. É uma técnica um pouquinho mais diferente, tá? Chega de falar e bora mosaicar? Bom, então para a gente fazer esse rejunte, nós vamos precisar do rejunte da marca da sua preferência. Aqui eu estou usando Fortaleza, eu vou usar a cor platinada, não é a platina não, tá? Minto, não é a platinada não, a platinada ela é clarinha, um cinza clarinho. O platina da marca Fortaleza, ele parece um chumbo. Ele é uma cor um pouquinho mais escura, ó, tá? Ele tem um tomzinho mais escuro. E aí você vai precisar de água e uma espátula para poder passar esse rejunte. Uma buchinha pra gente limpar. Essa buchinha de lavar roupa a gente usa esse lado. E um paninho pra gente limpar esse mosaico, tá? Então passamos a fita lá embaixo para não sujar. E pra gente envelhecer a nossa tábua embaixo, não sei se vocês conhecem o gel envelhecedor tabaco. Existem várias marcas, ó. Gel envelhecedor tabaco, tá? Então tem várias marcas, ele é um gel bem em conta e ele é meio líquido e ele passa com facilidade, a gente consegue pintar com facilidade a madeira. E aí um pincel também, um copinho pra gente colocar esse gelzinho e pôr um pouquinho de água, mas bem pouca água para dissolver, tá? Ai, olha só, a Damara está agradecendo, Flavinho, o pessoal também, muito obrigada a todo mundo que está com a gente, quem é do... Oi? Quem é do Brasil, quem está fora do Brasil, que eu estou vendo ali que tem pessoas de fora, a Tereza, e muito obrigada por estarem aqui comigo, viu? Bora lá, vamos redirecionar a nossa câmera para a gente poder fazer esse rejunte, finalizar essa tábua e deixar ela bem bonita. O que vocês acham? Fizemos um passo a passo muito legal, né? Aprendemos várias técnicas, várias formas de corte, várias flores. Espero que com isso amplie mais o seu desejo de fazer mosaico, tá bom? Bora lá? Vou baixar aqui, ó, pra gente para fazermos o nosso rejunte, tá? Bem, deixa eu tirar aqui. Aqui tem duas imagens, Flavinho, qual é a certa? Pra eu ver. Menorzinho. A menor? Então tá direitinho. Olha aí, dá pra vocês verem certinho, né? Aqui, para esse tamanho de tábua, eu vou utilizar 4 colheres, mais ou menos, tá? Minto, 3 colheres de rejunte, ó.
Eu coloquei uma, duas e agora eu vou pôr a terceira. Se precisar, a gente faz mais, tá? É melhor a gente precisar fazer mais do que sobrar muito, né? Então eu tô usando esse aqui, ele é o Platina, tá? Da Fortaleza, ó, Platina da Fortaleza. Ele é um cinza mais escuro. Bom, quem não sei, às vezes tem pessoas que estão iniciando, vendo a primeira vez. Para você fazer o rejunte é bem simples. Você vai colocando um pouco de água aos poucos, vai hidratar esse rejunte. Não coloca muita água, o excesso de água faz você colocar mais pozinho de rejunte, e cada vez você vai ficando com mais massa pronta, e isso não é bom. Então é melhor fazer um pouco menos, uma quantidade menor, e se necessário a gente faz mais. Agora o segredo aqui é mexer bem, ó. Gente, enquanto a gente tá fazendo a massinha e hidratando ela, vocês viram a nossa promoção no Insta? Tá bem legal. Nós vamos sortear no dia 20 de outubro. Quem seguir as regras que tem lá, de curtir a página e marcar duas pessoas, tem umas regras certinhas lá, dá uma verificada, está concorrendo ao nosso curso de africana. Vocês viram as mandalas que o pessoal do Clube do Mosaico está fazendo? Que coisa linda! Ó, eu tô puxando bem a massa, tá? Ó o ponto dela. Ela não pode ser muito molenga, mas também não pode ser muito dura, tá? Parece bolinho de chuva. Ponto. Puxa sempre aqui embaixo, ó, porque às vezes ela fica... Ah, eu tô com a luvinha. Hoje eu lembrei de colocar, tá? É sempre bom colocar uma luvinha na mão. Bom, o ponto dela tá ok, tá tudo certo, a sua espátula de silicone. E aí agora a gente já tá na reta final. E vamos passar esse rejunte, ó. O segredo de passar o rejunte é fazer esse movimento aqui, ó, com a espátula. Não é só fazer assim, você tem que dar uma forçadinha o rejunte fixar nos espaços que a gente tem entre uma tecela e a outra, tá? Entre uma folhinha e a outra, entre um espaço, vamos falar uma palavra mais, entre seu mosaico, né? A tecela são cada pecinha que você utilizou para fazer, tá? E aí você vai aplicando, ó, fazendo ela entrar. Vou tirar o excesso aqui, ó, vou pôr mais uma gotinha de água, que o meu eu deixei um pouquinho mais firme, vou pôr só uma gotinha de água, pra ela ficar um pouquinho mais mole, ó, mas pouca coisa, tá vendo? E aí, pessoal do Insta, que legal estar com vocês, espero que vocês estejam gostando, né? A gente quase não tem feito aula, estamos começando agora com as aulas no Insta, mas lá no nosso site tem todas as aulas que a gente já deu gratuito, tá? Não faça você mesmo, no www.mosaicoemcasa.com.br. Se você quer saber tudo que a gente já fez de aula, vai lá. Dá uma pesquisadinha e você vai encontrar todas as nossas aulas gratuitas, tá? Que são várias. Ó, então agora a gente já tá na pastilha. A mesma coisa, ó. Você vem fazendo esse movimento, tá? Para que ela fique... Bom, pessoal que tá no Face e no YouTube já viu que a gente tem um vídeo onde a gente ensina a fazer teste de cor com rejunte. Se você ainda não assistiu esse vídeo, pode estar procurando na nossa página, na Casa NEC, no YouTube também, Casa NEC,
ou no nosso site www.mosaicoemcasa.com.br. Lá você vai ver como descobrir a cor do seu rejunte, tá? Aqui eu fiz o teste antes de eu chegar nessa cor e eu achei que o tom escuro ficou mais adequado para esse projeto. Por isso que eu já vim direto nessa cor, para não ficar uma live muito comprida e repetir a mesma informação que a gente já havia passado, tá? Ó, então aqui já estamos quase finalizando o nosso projeto. E aí a gente vai dar os acabamentos nas laterais também, tá? Ó, então o segredo é, olha tudo, faça bem, vê se tem algum buraquinho, observa, se necessário você vai com a mão. Às vezes você vê que tem algum buraquinho que você queira tampar, ó, vem aqui com o seu dedo, tá? Aqui ficou, ó, e aí você termina esse processo. Aqui nas laterais, ó, tá vendo aqui que ficam os buraquinhos? A gente vai colorir, tá? Deixa eu colocar ela numa posição que eu enxergue também, ó. Deixa eu pegar aqui uma massinha. E aí você vem devagarzinho, ó, só dando esse acabamentinho para não sujar muito a tábua com o rejunte, tá? Eu vou pôr mais um pouquinho de água, que a minha massinha já tá ficando durinha, só para terminar essa lateralzinha aí. Bem pouquinho, ó. Do nosso mosaiquinho, tá? Da madeirinha. Nós vamos envelhecer ela. Então, aqui você vem com o dedo, ó, espalhando. Vai fazer um pouquinho de sujeira. Então, o ideal é você estar num espaço que seja fácil de você estar limpando, numa área aberta, né? Ou se você estiver em apartamento, tenta fazer na sacada para não sujar muito, né? Porque o rejunte, infelizmente, faz uma sujeirinha, tá? Mas nada também que um pano e uma vassoura não resolva. Ó. Hoje aqui nós estamos no nosso ateliê fazendo essa live. Que calor, hein? Não sei, aí tava falando hoje o pessoal do Clube do Mosaico. Que calor, ó. Então aqui, ó, a gente tá finalizando as bordas, tá? Dando esse acabamento. Depois a gente pintar. Depois a gente vem limpando esse excessinho de sujeira que fica, para podermos pintar, tá? Eu amo fazer rejunte. E vocês? Oi, Sônia, tudo bem? Oi, Valnei, Lúcia, como vocês estão? Tudo bem? Que calor, hein? Grupo, que calor! Olha, aqui em São José do Rio Preto, tá? A coisa tá pegando, viu? 40 graus brincando aqui. Que sem ar-condicionado você não tá conseguindo ficar, não. A coisa tá... Estamos no início da primavera, né? Ah, gente, ó, nós estamos com uma promoção de números em mosaico. Quem quiser encomendar o seu número com a Casa NEC, promoção de primavera. A medida 30 por 20 de números a R$130, tá? E quem quiser moldura, a moldura tem um preço à parte. Aí é só você perguntar pra gente aí no WhatsApp, 17 991070908, que a gente informa, tá? Então, números, quem quiser encomendar seu número com a Casa NEC, nós estamos com uma promoção bem legal, promoção de primavera de R$170 por 130 só esse mês, tá? Então, corre fazer seu pedido pelo WhatsApp, que a gente faz a sua encomenda. Meu filho passou aqui, ó, um monte de coisinha para eu falar, números sobre encomenda, a gente tá com alicate novo, promoção da Africana, várias informações. Ó, fizemos o nosso rejunte,
Passamos nas laterais. Então aqui ele já tá no ponto da gente limpar. O rejunte seca rápido, tem essa vantagem, né? Então, agora você vai tirar o excesso com a espátula. Isso que eu falo, faz um pouquinho de sujeira, principalmente agora, na hora de limpar, né? Vamos tirar todo o excesso. E aí a gente volta aqui. E com a nossa bucha, você vai tirar esse excesso e vai limpar. Ó. E o desenho vai aparecendo. Olha que bonito. Ó. O que você não pode esquecer, sempre olha e vê se ficou alguma coisa com excesso de rejunte. Toma cuidado para não deixar nenhuma peça coberta com rejunte, tá? Principalmente miolinho, tá vendo? Ó, miolinho das flores. Às vezes a gente deixa um excesso de rejunte e ela não fica com a vida que precisaria, tá? Então, o segredo de um bom mosaico também é uma boa limpeza, né? Não ficar nenhuma pétala suja, nenhuma folhinha, ó. Então, tem essa desvantagem aqui que faz um pouco de sujeira, né? Flavinho, ali dentro do meu armário tem uma pazinha. Pega pra mim, por favor. Ó, aqui eu vou virar a parte mais áspera e dou uma geral agora. Ó, às vezes as pessoas têm medo de pôr um pouquinho de força na hora de limpar. Se ficar algum buraquinho, você só coloca com o dedo a massinha e limpa. Mas precisa pôr um pouquinho de força, ó. Vendo? Agora eu venho dando aquela caprichada na limpeza. Ó. Deixar ele bem... Obrigada, filho. Ó. Bem arrumadinho, bem limpinho, sem excesso de rejunte. Principalmente nas folhas, tá? Ó. Pra ficar com brilho, né? Aí, ó, aqui ainda ficou um pouquinho. Se por acaso, depois que você limpar, aqui ficou um buraquinho, ó. Apareceu aqui um buraquinho bem pequeno. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, pego um pouquinho de massa e aplico só onde ficou aparecendo algum buraquinho. E aqui também, ó. Pertinho da... Então, isso vai acontecer. Quando você dá uma limpadinha um pouquinho mais forte, às vezes fica algum buraquinho aparecendo. E você vem dar uma catadinha, ó, com o seu rejunte, já vai limpando com a mão, pra não ficar nada com excesso, tá? E vem devagarzinho, com a parte mais macia, e dá o acabamento que você quer do seu projeto. Agora vamos aqui pra... Eu deixo sempre a pastilha por último, porque o rejunte demora um pouquinho para fixar na pastilha. Não sei se vocês já notaram isso. Então, ó, primeiro vou onde tem azulejo, para depois a gente ir para a pastilha, tá? Essa aqui é a pastilha branca pigmentada. Depois que tiver bem seco, o ideal aqui é passar o poliflor em pasta. Um pano bem limpinho, branquinho. E já rejuntamos. Olha que legal, que bonito que ele ficou. Depois eu vou erguer ele para vocês verem. Deixa eu dar uma limpada aqui nessa mesa, porque espalhamos muito rejunte. E aí a gente já vai entrar para a parte da pintura. Ó, isso aí vai ficar mais fácil manter aqui bem limpinho para a gente poder pintar, né? Se pintar com esse pó, com essa sujeira, não vai dar certo. E vamos para a parte de passar o gel envelhecedor ali próximo aos ganchinhos, aquela parte da madeira, né? Ó, uma coisa que eu quero falar para vocês é, sobrou
rejunte, não joguem na pia esse excesso, tá? Não joga na pia. Você tira todo o excesso ou joga fora o pote, tá? Tem esse pote descartável, você joga fora, ó, e tira tudo daqui, porque isso pode endurecer o cano da sua casa, o rejunte parado lá. Então não lava nada em cano, viu, gente? Isso aí pode dar um problema no futuro para vocês. Bom, limpando aqui, tirando os excessos, não tem jeito. Vou tirar minha luva. Aqui na lateral, ó, a gente faz isso aqui, tá? Ó, tira o excesso também, limpa, ó, e podemos já ir para pintura, que é bem, eu adoro trabalhar com gel envelhecedor. Ele é bem prático, à base de água. A bateria tá acabando, tá vendo? E ele é bem tranquilo de diluir. Então, fizemos o passo a passo, montamos as flores, fizemos as bordas, rejuntamos. Agora a gente vai para a parte da pintura. Tá? Só um minutinho. Meu filho vai colocar meu carregador aqui, que ele esqueceu. Ele chega aqui, ó. Tem tomada. Ó. Deixa bem limpinho a parte que a gente vai pintar, para não ficar marcado esse rejunte, tá? Chacoalha bem esse material para ele misturar todas as químicas que tem, os componentes, e dar a cor. Ele é líquido, ó. Então a gente não precisa pôr muito, um pouquinho só, ó. Vou mostrar para vocês. Olha o tanto, tá? Eu vou dissolver, colocar uma gotinha de água, ó, ele é bem pouquinho. Vou pôr um pouquinho de água, só para dar uma leve dissolvida, mas pouquinha coisa, ó, pouquinha mesmo. Misturo e tá pronto. Nossa pastinha, nosso gelzinho para envelhecer essa madeira, tá? Peguei um pincelzinho que eu tinha aqui e vou até sentar aqui pra gente pintar. Adoro fazer pintura, trabalhava com pintura abstrata muitos anos, pintando quadro, pintura abstrata, contemporânea, né? E é uma coisa que me agrada bastante. A única coisa uma dica que eu vou deixar, se você fizer nesse sentido a pintura, porque ela vai parecer veios de madeira, sabe? Então, o ideal se você fizer aqui assim, vai em toda a madeira assim, não vai fazendo assim, mexendo o pincel não, tá? Eu prefiro aqui, ó, vou trabalhar com o pincel nessa posição. De cima para baixo, tá? Que aí dá como se fosse veio de madeira mesmo, ó. Aqui nos cantinhos você tem que pintar próximo ao gancho, e aqui também, ó. Você vem devagarzinho e dá o acabamento próximo ao gancho, ó. Vai trabalhando, que eu vou passar perto, e aí eu volto e acerto, tá? E tem que pôr um pouquinho de tinta mesmo. O pincel tem que estar meio encharcadinho,
porque senão ele não fica com esses risquinhos, tá? É bem simples, eu não sei se vocês já usaram ou não o gel envelhecedor, mas é bem gostoso de trabalhar, fácil e ele é barato. Ó, e aí você vai envelhecer toda a parte da madeira que sobrou. Olha que prático. Vai fazer com toda a extensão do projeto. Estamos finalizando, quem diria, hein? Que aula gostosa, não foi? Foram aulas muito, muito gostosas. As partes de nós fazermos as flores. Ó, se sujar aqui um pedacinho, você já limpa, que fica mais fácil, ó, porque às vezes pegar o ganchinho, você já vem e já dá já tira o excesso, tá? Olha como ele fica bonito. Você pode dar mais de uma demão de tinta, se você quiser ele mais forte, você espera secar um pouquinho e passa novamente. Isso você vai fazer na lateral do projeto também. Ó, aqui ficou mais difícil de passar e pegou um pouquinho na pastilha. Já limpa, tá? Que sai na hora quando você limpa. Ó, vou passar mais um pouquinho aqui, deixa mais escurinho. Então não dilui muito não, é um pouquinho, porque quanto mais você diluir, mais fraco ele fica, o tom do marrom, tá? Do tabaco. E pronto, já envelhecemos o nosso MDF. Olha que legal. Uma coisa simples, prática. Aqui também, ó, na lateral, em toda a extensão, ó, você vem dando esse acabamento nos 4 lados, tá? Dando o acabamento na madeira, pra ela não ficar sem cor. Aí, assim, se a tinta pegar do lado de cá, você vem e já corrige o que pegou a mais. Ó. E aí você vai terminar a sua pintura. Então, de tarefa, agora você vai fazer seu rejunte, dar o acabamento na sua madeira e vai fazer isso em toda a extensão. Ó, vai trabalhar os lados. Aqui eu não vou pintar agora, porque senão não vou ter como pegar. Eu tenho que esperar secar um pouquinho, tá? Mas vai passar aqui, aqui e aqui, nos 4 lados, tá? Olha que legal, vamos mexer aqui pra gente poder conversar um pouquinho, né? E assim vocês verem o que a gente tá fazendo, ó. Deixa eu acertar minha câmera aqui. Olha aí, gente. Finalizamos, rejuntado, olha que lindo que ele ficou com o acabamento do rejunte. Então, a única coisa que vai precisar fazer aqui é passar a pasta Poliflor, que a pasta Poliflor, ela, além de dar o brilho, tirar o excesso de sujeira, de rejunte que possa ter ficado na sua pastilha, no seu azulejo, ele dá uma impermeabilizada nesse rejunte também, uma segurada nele, tá? Então, precisa passar a pastinha Poliflor. Aquela que a gente passa em móveis, tipo lustramóveis, sabe? Ele dá um brilho, ele limpa, ele tira todos os resíduos do seu rejunte no projeto. E é bem facinho de estar passando, tá? Um pano bem branquinho, bem limpinho, para não sujar o seu rejunte, o seu mosaico. Mas você só vai fazer isso no outro dia, depois que esse rejunte já tá bem sequinho, tá bom? E é uma dica, uma coisa simples, mas que limpa muito. Às vezes tem cola, sabe? Quando a gente faz e fica algumas colas no azulejo.
com o Poliflor, ela sai, limpa tudo, fica bem bonito, tá? E aí, terminamos o nosso projeto, espero que vocês tenham gostado. Então, envelhecemos a madeira, rejuntamos, fizemos o passo a passo, foi tudo feito com muito carinho. Todas as aulas agora, tanto do início até o fim, vão estar lá no nosso site, para quem quiser assistir novamente, para quem perdeu alguma aula, vai estar lá no www.mosaicoemcasa.com.br, no Faça Você Mesmo. É só você ir lá e procure em produtos e acha a aba Faça Você Mesmo. Lá tem várias aulas e dá para você assistir tudo que a gente já fez por aí, tá? De aulas gratuitas. E também temos as aulas premium, que são as aulas que a gente monta no Hotmart, aulas pagas, com um pouco mais de técnica, tá bom? Meu filho pediu para eu lembrar do Instagram, da nossa promoção da Africana. Segue as regras, curte nossa página, @Casanec no Insta e concorra ao curso da Africana. Gente, olha que legal, já pensou você? Vai ser uma alegria isso, eu poder passar esse conhecimento desse curso para você, para o ganhador. Vai ser muito, muito, muito legal para mim. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, viu? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Todo mundo agradecendo, falando que ficou lindo. Gostaram do trabalho, pessoal do Insta, muito obrigada. Curte a nossa página, vai lá, dá uma sapeada no nosso site, verifica todos os desenhos gratuitos que a gente colocou lá para vocês salvarem e imprimirem, e aí fazer seu mosaico, um desenho, um projeto bonito, tá bom? Muito, muito obrigada, pessoal do Insta, obrigada a todos vocês. Um grande beijo, até terça-feira, que a gente vai vir com uma aula bem legal em Picassier, tá bom? Um beijo, até! Um beijo, pessoal do Face, estaremos fazendo uma orquídea em Picassier, vai ser a nossa próxima aula. Então, tem prato quebrado, xícara quebrada, guarda aí que a gente vai usar para a próxima aula, 5 da tarde, terça-feira que vem. Vamos fazer orquídeas? Até terça, gente!